Em poucos minutos você acessará um segredo que estava guardado nas entrelinhas da sua própria vida. Um segredo que não está nos livros de história, nem nos arquivos oficiais, mas escondido naquilo que você sempre guardou sem perceber, as fotografias antigas. A maioria das pessoas pensa que segurar uma foto é apenas um gesto nostálgico, um apego ao passado, uma lembrança comum de tempos que não voltam. Mas, na verdade, o que você está tocando ali é uma janela vibracional para dimensões ocultas da alma. Uma cápsula de memória cósmica que atua como chave silenciosa do seu campo sutil. No final deste encontro, vou compartilhar com você uma técnica rara e transformadora, conhecida apenas entre os iniciados da teosofia, capaz de ativar o lado espiritual secreto dessas imagens que você guarda em silêncio. Mas até lá, você precisa atravessar comigo o portal do invisível. Você já notou como, ao olhar para uma fotografia antiga, um calor diferente percorre o peito? Como se aquela imagem não fosse apenas uma lembrança, mas um pedaço vivo de você que ainda respira em alguma parte do tempo. Quantas vezes você se perguntou por que algumas fotos permanecem com você por décadas, enquanto outras desaparecem ou simplesmente não têm importância? Existe algo oculto nesse gesto, algo que as tradições antigas conheciam bem. A fotografia não é apenas imagem, é símbolo, é ímã de energia. Helena Blavatsky, a mãe da teosofia, dizia que a alma humana deixa impressões sutis não apenas no éter, mas também nos objetos materiais. E isso explica por que guardar uma foto é muito mais do que guardar papel. É manter em si a vibração de um instante que nunca morre. E aqui está o primeiro desvio que precisa ser revelado. A maioria pensa que apegar-se a fotografias é sinal de nostalgia, fragilidade ou medo de seguir em frente. Mas dentro da ciência espiritual, o gesto de guardar fotos é uma forma inconsciente de preservação energética. Você não está preso ao passado quando guarda uma imagem. Você está mantendo um elo vibracional com a memória cósmica que estruturou a sua identidade. Jung chamaria isso de arquétipo vibracional, pois cada fotografia desperta em você não só a lembrança pessoal, mas também ativa padrões coletivos de ancestralidade e destino. Olhar para essas imagens é, na verdade, participar de um ritual silencioso de continuidade da alma. Imagine agora que cada fotografia é uma espécie de selo mágico. Ao observá-la, você não apenas vê rostos ou cenários, mas ativa uma frequência. A energia que foi impressa no momento do clique, o sorriso, a emoção, até mesmo o silêncio do ambiente, permanece encapsulada ali. As tradições egípcias acreditavam que imagens tinham poder porque fixavam a alma em símbolos. O que chamavam de Ka, a energia vital, podia ser preservada em estátuas e pinturas. Hoje, suas fotografias são descendentes desse mesmo princípio ancestral. Você sente isso quando segura uma imagem que parece falar com você mais do que qualquer palavra. Na visão teosófica, não existem coincidências. Se você ainda guarda certas fotografias e não outras, é porque há nelas um chamado oculto. A fotografia que insiste em permanecer na sua gaveta, na sua caixa de lembranças, na sua mente, é um fragmento de código da sua própria jornada espiritual. Talvez você ainda não tenha entendido por quê, mas ela é uma chave, e toda chave aponta para uma porta. O simples fato de você não conseguir se desfazer dela é sinal de que sua alma reconhece nesse pedaço de papel um portal que não pode ser rompido. Mas veja como o condicionamento coletivo distorceu essa percepção. A sociedade ensina a olhar para fotografias como objetos sem valor espiritual, meras relíquias sentimentais. E nesse esquecimento, as pessoas perdem a chance de sentir a pulsação cósmica que vibra nelas. A teosofia, ao contrário, sempre apontou que nada do que a alma toca é neutro. Cada gesto, cada registro, cada objeto carregado de intenção mantém um eco. Guardar uma fotografia é manter dentro de si um eco vivo do seu próprio campo vibracional. Não é nostalgia, é alquimia da consciência. Agora respire fundo e imagine uma fotografia que você guarda há anos.
Talvez ela esteja até amarelada, desgastada, mas quando você a toca, sente uma onda diferente, quase indescritível. Esse é o seu corpo sutil reconhecendo algo além da forma. É a mesma sensação que os sufis descrevem como dhikr, a lembrança divina, quando o coração recorda aquilo que transcende o tempo. É o mesmo que os mestres taoístas chamavam de fluxo invisível, quando a energia retorna ao ponto de origem. Você está praticando isso sem saber, toda vez que segura uma foto antiga e sente aquele aperto doce no peito. Os Vedas falavam da Smriti, a memória sagrada, como uma força que conecta a alma ao eterno. E é exatamente isso que a fotografia desperta. Uma Smriti moderna, uma memória espiritual encapsulada em papel. Quando você observa um rosto querido numa fotografia, você não está apenas lembrando, você está se conectando ao fio da eternidade que nunca se rompe. Essa é a ciência ancestral que Blavatsky tentou resgatar. A percepção de que o tempo é apenas uma camada da realidade e que a alma habita todas elas ao mesmo tempo. A ciência contemporânea começa a tocar nesse mistério. A física quântica já reconhece que o observador altera o objeto observado. O que significa que, quando você olha uma fotografia, a energia não é estática, ela é reativada pelo seu olhar. A neurociência mostra que memórias não ficam guardadas como arquivos fixos, mas se recriam no instante em que são evocadas. Isso significa que a fotografia não é apenas lembrança, é cocriação viva. Você recria, reforça, reativa, e tudo isso molda sua energia atual. É a prova científica de algo que os antigos já sabiam. Imagens são portais. E se você percebesse que guardar uma fotografia é, na verdade, um ritual alquímico que você já realiza sem saber? Cada vez que você olha para aquela imagem, você alimenta um campo, reforça uma vibração, reacende uma centelha. Não é à toa que algumas fotos parecem nos proteger, como se fossem talismãs, enquanto outras carregam uma densidade que preferimos evitar. Essa sensibilidade é real. É o seu corpo energético discernindo frequências. É aqui que você precisa se permitir sentir. Agora mesmo, escolha mentalmente uma fotografia que marcou sua vida. Respire fundo. Visualize-se segurando-a entre as mãos. Imagine que dela emana uma luz sutil, suave, que toca seu coração. Perceba que essa luz não vem só da foto, mas de você mesmo, refletindo sua própria alma em forma simbólica. Essa prática simples já é um exercício de consciência, um vislumbre do poder oculto que sempre esteve aí. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. O que está escondido por trás do gesto de guardar fotografias vai além de tudo isso. Existe um código secreto que conecta essas imagens à sua jornada espiritual. E poucos já ousaram atravessar esse véu. Porque quando você finalmente acessar o que está atrás desse campo simbólico, perceberá que nunca guardou fotografias por acaso. Foi sempre a vida guardando você através delas. Mas o que vem agora vai além de tudo o que você já ouviu sobre lembranças, memória ou nostalgia. Porque quando falamos de fotografias antigas, não estamos falando apenas de imagens do passado, mas de espelhos do invisível. A teosofia ensina que tudo o que foi impregnado com energia consciente permanece ativo em camadas sutis, como se cada momento deixasse um registro não apenas no tempo, mas no éter. Helena Blavatsky descrevia isso como o registro akáshico, um campo invisível onde nada se perde, onde até mesmo o sopro mais silencioso fica gravado como vibração. Assim, uma fotografia não é apenas um pedaço de papel, mas uma âncora desse registro akáshico, uma prova tangível de que o invisível deseja se manifestar no visível. Você já percebeu como algumas fotografias parecem ter vida própria? Talvez uma imagem de infância que, ao ser vista, desperta em você um sentimento que vai muito além da cena registrada. Não é apenas a memória racional que se ativa, mas uma corrente de energia que atravessa seu peito, como se aquela fotografia fosse capaz de falar em silêncio. É nesse ponto que os ensinamentos herméticos revelam que símbolos
não são apenas representações, mas veículos de forças. Uma foto é um símbolo vivo, e como todo símbolo, pode ser portão para dimensões que a mente comum não percebe. Agora imagine por um instante que cada fotografia que você guarda funciona como um duplo energético. Os egípcios antigos acreditavam que a imagem tinha o poder de aprisionar ou proteger fragmentos da alma. Por isso suas tumbas eram decoradas com pinturas, esculturas e símbolos. Era sua forma de garantir que a energia vital, o Ka, não se perdesse no vazio. Hoje, sem perceber, você mantém esse mesmo ritual ao guardar uma foto. Seu coração sabe que há mais ali do que pixels ou papel. Há um traço de eternidade. E aqui surge uma revelação mais profunda. Você não guarda fotografias apenas para lembrar do passado. Você as guarda porque a energia daquele instante ainda dialoga com o presente. É como se cada foto fosse uma nota musical em sua sinfonia interior. Mesmo que os anos passem, a nota ainda ressoa. E quando você toca nela, através do olhar, ela vibra de novo em você. Essa vibração não é apenas pessoal, é coletiva. Jung diria que as imagens que mais nos marcam são aquelas que tocam diretamente o inconsciente coletivo, ativando arquétipos que ultrapassam o individual. Por isso, algumas fotos parecem carregar um poder quase mítico, como se fossem peças sagradas de um templo invisível. Agora feche os olhos e sinta. Existe alguma foto que, sempre que você olha, traz lágrimas, mesmo sem motivo aparente? Esse choro não vem da dor, mas da lembrança do inominável, daquilo que sua alma sabe, mas sua mente não consegue traduzir. É como se a foto fosse uma senha secreta, lembrando você de algo que transcende esta vida, como se fosse o eco de um reencontro com o eterno. A sabedoria Sufi chamaria isso de lembrança do amado, a recordação daquilo que nunca deixou de estar com você, mesmo quando parece distante. E não pense que isso é apenas poesia espiritual. Hoje, a ciência começa a decifrar esse mistério. Pesquisas em epigenética mostram que memórias emocionais podem ser transmitidas não apenas na mente, mas nos próprios genes. O que você sente ao olhar uma foto pode estar ligado a camadas muito mais profundas do que imagina. Memórias herdadas, padrões invisíveis que correm na sua linhagem. Guardar uma fotografia pode ser uma forma inconsciente de manter viva uma memória ancestral. Não só sua, mas de toda a sua família, de todo o seu campo energético. E aqui está o detalhe mais fascinante. A energia de uma fotografia não depende apenas do que ela mostra, mas também de como você a guarda. Se está esquecida numa caixa, ela repousa em silêncio como uma semente adormecida. Mas quando você a coloca num altar, num lugar especial, ou quando simplesmente retorna a ela com reverência, essa energia se expande. É como se a imagem despertasse, respondendo ao chamado do seu olhar consciente. O hermetismo ensina que a energia segue a atenção. E cada vez que você olha para uma fotografia, você está alimentando aquele campo, trazendo de volta sua vibração ao presente. Já percebeu como algumas fotos parecem trazer paz, enquanto outras despertam inquietude? Isso acontece porque cada imagem carrega não apenas o que foi registrado, mas também a energia invisível daquele momento. Uma foto tirada num instante de amor guarda essa frequência. Assim como uma imagem feita em um momento de dor carrega em si essa densidade. Seu corpo sutil reconhece essas frequências, mesmo quando sua mente não entende. É por isso que algumas fotos você evita olhar, enquanto outras parecem abraçar sua alma. Agora imagine transformar esse gesto em um ato consciente. E se ao olhar para uma foto antiga, você pudesse sentir não apenas saudade, mas reconexão? E se cada imagem fosse um lembrete de que o tempo é apenas uma ilusão e de que sua alma, na verdade, atravessa todas as eras ao mesmo tempo? Isso é o que as tradições védicas ensinavam ao falar da Maya, a ilusão do tempo. O que você chama de passado ainda está vivo em outras camadas do ser, e a fotografia é apenas a prova visível disso. Perceba, portanto, que guardar fotos não é sinal de apego, mas um gesto sagrado de continuidade. Você está mantendo em suas mãos fragmentos de eternidade.
Está cuidando de pequenos espelhos que refletem não só quem você foi, mas também quem você é agora. Porque cada vez que você olha para eles, você não está apenas recordando, você está se recriando. A lembrança se torna alquimia, o passado se torna presente, e o presente se abre para o eterno. Mas mesmo assim, tudo isso é só a superfície. Há um código ainda mais profundo escondido no ato de guardar fotografias, um segredo que os antigos reconheceriam como prática iniciática. Porque quando você finalmente descobrir o que realmente está sendo preservado em cada imagem, entenderá que não é você quem guarda as fotografias, são elas que guardam você. E se eu te dissesse que cada fotografia antiga que você mantém é na verdade um espelho onde o próprio cosmos se recorda de si? Porque segundo a visão teosófica, não existe lembrança isolada. Cada instante vivido é um fio na teia da consciência universal. E quando você segura uma foto, não está apenas olhando para uma história sua, mas para um fragmento da memória cósmica que pulsa em toda a criação. Blavatsky dizia que o ser humano é um microcosmo, um reflexo vivo do todo. Logo, se o universo se grava nas estrelas e nos movimentos celestes, por que não haveria de se gravar também em seus gestos mais íntimos, como o clique que eternizou uma cena aparentemente simples? A teosofia não reduz a vida a fatos mecânicos. Ela entende que tudo vibra em camadas de energia invisível. Assim, ao guardar uma fotografia, você realiza sem perceber um ritual hermético. É como se, ao manter aquela imagem, você estivesse ancorando um pedaço da sua alma em forma física, para que um dia esse elo pudesse ser acessado de novo. Não é acaso que você sinta algo indescritível ao olhar certas fotos. É o chamado da própria eternidade, vibrando no silêncio do papel. E o mais misterioso é perceber como algumas imagens resistem ao tempo, como se estivessem destinadas a sobreviver. Enquanto muitas se perdem, algumas simplesmente não desaparecem, mesmo após mudanças de casa, perdas, acidentes ou esquecimentos. É como se elas fossem protegidas por uma força invisível, como se tivessem a missão de permanecer com você até o fim. O sufismo diria que isso é a baraka, a bênção invisível que acompanha objetos impregnados de essência espiritual. Essas fotos são como relicários, guardiãs silenciosas de quem você foi e de quem você ainda precisa se lembrar de ser. E aqui está uma revelação que pode estremecer sua percepção. Quando você contempla uma fotografia, você não está apenas se conectando ao passado, mas está, de fato, interagindo com uma parte de si que continua existindo em outra dimensão do tempo. A física moderna já começa a reconhecer que o tempo não é linear, mas simultâneo, e os místicos sempre souberam disso. Assim, a foto é mais do que memória. É uma fresta por onde o agora toca o eterno. Cada vez que você olha para uma imagem antiga, você toca o você que ainda vive naquele instante. E talvez seja por isso que algumas fotos trazem conforto imediato, enquanto outras parecem pesar na alma. Porque não é só lembrança, é energia viva, ainda pulsando. Os cabalistas chamariam isso de ruach, o sopro que continua vibrando entre as camadas do ser. Uma foto alegre te revigora, porque sua energia continua brilhando, enquanto uma foto triste pode te drenar, pois ainda ecoa como sombra no tecido do tempo. A sensibilidade que você sente não é imaginação, é percepção direta do campo sutil. Agora imagine que cada fotografia antiga é como um templo portátil. Dentro dela se esconde não só a imagem, mas a atmosfera, o campo, o arquétipo daquele momento. Ao olhar, você atravessa uma porta que o leva de volta não apenas à memória, mas à vibração original. É por isso que, às vezes, uma foto pode te devolver forças, como se fosse um abraço, mesmo que a pessoa retratada já não esteja mais neste plano. Essa força não se perde, porque o que foi verdadeiro permanece inscrito no éter. E se olharmos pelas lentes do Tao, entendemos ainda mais. O Tao ensina que tudo flui, mas que cada momento contém em si o todo. Assim, uma fotografia é como uma gota que contém o oceano, um instante congelado
que guarda a totalidade da vida em si. Guardar uma imagem, então, é participar da dança do eterno que se manifesta no transitório. É você reconhecer, sem perceber, que a eternidade cabe no instante e que o instante pode ser guardado para sempre. A ciência começa a confirmar isso de maneiras curiosas. Pesquisas em psicologia mostram que memórias associadas a imagens não ficam apenas armazenadas no cérebro, mas envolvem o corpo inteiro. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua pele arrepia, como se todo o organismo reconhecesse que algo sagrado foi tocado. Isso significa que a foto é mais do que lembrança mental. É gatilho energético de todo o seu ser. E se você pudesse começar a olhar para as fotos antigas não como papéis esquecidos, mas como chaves de iniciação, como se cada uma fosse uma carta cifrada que o universo escreveu para você mesmo, muito antes de você perceber. Essa é a visão alquímica. O mundo não é um acaso sem sentido, mas um livro vivo cheio de símbolos. E as fotografias que permanecem com você são páginas desse livro secreto, destinadas a serem abertas quando sua alma estiver pronta. Já pensou que talvez aquelas imagens que você guarda com tanto cuidado sejam fragmentos da sua própria iniciação? Como se cada uma delas fosse um espelho onde você é lembrado de que não está separado do que viveu, mas continua conectado, mesmo que sua mente acredite no contrário. É a alquimia da consciência. Transformar a lembrança em presença, o passado em chama viva, o papel em portal. Mas tudo isso ainda é apenas uma preparação, porque o mistério oculto por trás das fotografias antigas é mais profundo do que se pode dizer em palavras. Existe uma técnica, transmitida apenas entre os que ousaram atravessar o véu da memória espiritual, capaz de despertar o poder oculto dessas imagens. E quando você acessá-la, perceberá que as fotos que você guarda não estavam esperando por você. Eram elas que estavam guardando sua alma até agora. E talvez o que mais intriga nesse caminho seja a constatação de que as fotografias antigas são como sementes adormecidas, esperando o momento certo de germinar em sua consciência. Você pode ter passado anos sem olhar para uma imagem e, de repente, ao reencontrá-la, sente como se algo despertasse em você. Não é coincidência, é sincronismo. A vida conduz você a essa lembrança no instante em que sua alma precisa. Jung dizia que nada vem à tona no inconsciente sem que esteja pronto para ser integrado. E isso vale também para as imagens que voltam a te procurar. Quando uma fotografia reaparece, ela traz consigo não apenas lembrança, mas também uma tarefa espiritual: integrar aquilo que ainda estava escondido em sua jornada. A teosofia nos ensina que nada do que atravessa nosso campo de experiência é neutro. Cada encontro, cada objeto, cada lembrança é uma peça na arquitetura invisível da alma. Guardar uma fotografia é, sem perceber, preservar uma parte dessa arquitetura, manter em seu altar interior um fragmento de sua história cósmica. E quanto mais você se conecta conscientemente a essas imagens, mais percebe que elas não são estáticas, mas sim vivas, pulsando como pequenos sóis no espaço íntimo da sua mente. O hermetismo afirma: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Se uma fotografia permanece com você, é porque há uma ressonância interna que corresponde a ela. Talvez o que você vê nela não seja apenas um rosto ou um cenário, mas um reflexo de uma parte sua que precisa ser reconhecida. É por isso que algumas fotos parecem ter poder de cura, enquanto outras trazem lágrimas ou desconforto. Não é o papel em si, mas o reflexo do seu próprio ser que está sendo iluminado. E aqui precisamos mergulhar ainda mais fundo. Cada fotografia antiga é um arquétipo cristalizado. Ela condensa em uma única imagem todo um campo de energia, emoções, crenças e sonhos daquele momento. O simples ato de contemplar essa imagem é como abrir uma cápsula arquetípica que ativa em você memórias que não são apenas pessoais, mas também coletivas. É por isso que uma foto de família pode te conectar a algo maior, ao peso e à luz de toda uma linhagem. Ali está um pedaço de você,
mas também de todos que vieram antes e de todos que virão depois. Os mestres sufis falavam de lembrança viva, a recordação que não é mental, mas vibracional. Ao olhar uma fotografia, você não está apenas lembrando com a mente, está lembrando com o coração, com o corpo, com o espírito. Essa lembrança viva desperta em você um estado de presença que vai além do tempo. É como se a foto dissesse: você ainda está aqui, você nunca saiu deste instante. E por um breve momento, você sente a eternidade. Do ponto de vista científico, pesquisadores da neurociência já perceberam que as imagens visuais têm o poder de reativar redes neurais complexas ligadas à emoção, sensação e identidade. Quando você olha para uma foto antiga, seu cérebro não distingue totalmente entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes. Ele revive, reexperimenta, reencena. Isso explica por que lágrimas, arrepios ou até sorrisos espontâneos surgem ao contato com imagens. Mas a teosofia nos convida a ir além. Se a mente revive, é porque a alma continua vibrando naquele instante. Não é só memória, é coexistência em múltiplos níveis do ser. E veja que curioso, em tradições egípcias as imagens eram usadas como guardiãs da alma. Estátuas, pinturas e símbolos eram criados para assegurar que a essência de alguém permanecesse acessível. Hoje suas fotografias cumprem esse mesmo papel, mesmo que inconscientemente. Você guarda, sem saber, relíquias que preservam a chama de sua essência. Elas não estão apenas em caixas ou álbuns, elas estão em campos vibracionais que acompanham sua jornada. E se cada fotografia fosse, na verdade, um convite para a alquimia interior? Pense, o alquimista não trabalhava apenas com metais, mas com símbolos que representavam estados da alma. Assim também são as fotos, símbolos condensados de estados que você já viveu, prontos para serem transmutados em consciência mais ampla. Olhar para uma foto antiga pode ser então um ato alquímico. Você transforma a dor em sabedoria, a saudade em presença, o passado em eternidade. O que poucos percebem é que o ato de guardar fotos também fala de um profundo desejo humano: vencer o esquecimento. O esquecimento é a sombra que ameaça dissolver o sentido. Guardar uma fotografia é dizer ao universo: eu não quero perder o fio. Mas o que a teosofia revela é que nada se perde, porque tudo está gravado no éter. A foto é apenas o lembrete visível de algo que já é eterno. Ela não guarda o instante para você. Ela apenas sinaliza que o instante ainda existe, vibrando no campo invisível. Agora permita-se imaginar. E se todas as fotografias que você guarda fossem um mapa? Não um mapa físico, mas um mapa da sua alma, onde cada imagem marca um ponto de luz no seu caminho de retorno à origem. Se você colocasse todas lado a lado, talvez veria não apenas uma história de vida, mas um desenho oculto, uma geometria secreta revelando quem você realmente é. Esse seria o seu livro de imagens, equivalente aos livros sagrados que guardam os símbolos do divino. E mesmo assim, isso é só o início. Porque o lado espiritual secreto das fotografias antigas não se revela de uma vez. Ele se abre como um templo, sala após sala, até que você perceba que nunca foi você quem guardou as fotos. Foram elas que guardaram você, como sentinelas silenciosas de sua própria eternidade. E se olharmos mais de perto, percebemos que cada fotografia antiga que você guarda é, na verdade, um fragmento de campo sutil, uma marca energética que resiste à passagem do tempo. Não é apenas nostalgia, nem simples apego emocional. É a própria essência de momentos que ainda vibram, aguardando serem reconhecidos pela consciência desperta. A teosofia explica que a alma imprime sua presença em tudo o que toca com intenção. E assim, ao capturar um instante em uma foto, você cria um elo invisível entre o passado e o agora. Esse elo não se perde, não envelhece. Ele permanece como uma frequência ativa dentro de você, que somente os sensíveis conseguem perceber. E a percepção não é apenas mental, é física e espiritual. Quando você segura uma fotografia antiga, sente um arrepio, um aperto no peito ou uma leve sensação de calor que não consegue explicar?
Esse é o corpo sutil reconhecendo a vibração daquilo que sua mente já esqueceu. Cada rosto, cada cenário, cada sombra e luz na imagem carrega energia que ainda pulsa, e você, sem perceber, está acessando um fluxo interior que conecta todos os momentos da sua própria existência. As tradições antigas, do Egito aos Vedas, chamavam isso de registro akáshico, a memória do universo gravada em todas as formas. Helena Blavatsky ensinava que tudo o que tem vida deixa impressão no éter, e uma fotografia não é exceção. Ela é um selo, uma cápsula de vibração que guarda a essência do instante. Olhar para uma foto antiga é, portanto, interagir com um fragmento de eternidade que não desaparece. E não é só simbolismo. A ciência moderna começa a perceber algo parecido. A física quântica e a neurociência mostram que a consciência altera a realidade observada. Quando você olha para uma fotografia, recria o instante. Sua mente ativa memórias, emoções e padrões que estavam adormecidos. Assim, a fotografia funciona como catalisador de transformação sutil, ligando passado, presente e potencial energético em um mesmo ponto de inflexão. Você já reparou que algumas fotos parecem irradiar paz, enquanto outras despertam inquietude ou nostalgia profunda? Isso acontece porque cada imagem carrega a frequência emocional e energética do momento em que foi capturada. Seu corpo sutil lê essas frequências e você reage sem perceber. Algumas fotos se tornam verdadeiros arquétipos pessoais, símbolos que carregam mensagens da alma, lembrando você de partes esquecidas ou de caminhos que ainda precisam ser explorados. E quando você organiza, toca e revisita essas fotografias, não está apenas recordando o passado. Está participando de um ritual silencioso de transmutação da própria memória. Cada imagem funciona como uma chave que desbloqueia camadas da mente e do espírito. É uma forma de alquimia interior. Transformar lembrança em insight, saudade em presença, passado em campo vibracional ativo. Mesmo assim, há algo ainda mais profundo. Nem todas as fotos que você guarda são meras lembranças. Algumas são guardiãs da alma. Fragmentos de iniciação que só se revelam quando você está pronto. O sufismo fala do dhikr, a lembrança viva, e da mesma forma, a fotografia atua como catalisador dessa lembrança. Não mental, mas energética, ressoando em cada célula do seu ser. A cada fotografia que você olha, seu corpo e sua consciência entram em sintonia com camadas invisíveis da realidade. O passado não está perdido. Ele se mantém presente, esperando que você perceba o fluxo interior. E se você pudesse atravessar essa percepção conscientemente, entendendo cada imagem como um portal de ativação da mente hermética e da frequência de Blavatsky? Cada foto guarda um ponto de luz, um fio que liga você à eternidade. E quanto mais você reconhece isso, mais percebe que não é você quem guarda as fotografias. São elas que guardam você. São sentinelas silenciosas, mantendo viva a pulsação cósmica que estrutura sua própria alma, chamando você para reconhecer o invisível que sempre esteve ali. Já já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que ativa diretamente a essência vibracional das suas fotografias antigas. Mas antes, perceba, tudo o que você experienciou até aqui não foi casual. O que antes era apenas uma dor silenciosa, uma nostalgia vaga ou uma curiosidade passageira, agora tem nome, forma e energia. Você sente que certos laços, certas presenças e vínculos que pensava serem apenas emocionais, na verdade, sempre foram energéticos. Cada fotografia que você guarda não é mero registro. É um ponto de luz, uma sentinela da sua própria alma, conectando passado, presente e eternidade. O campo invisível que circunda suas lembranças agora fala diretamente com você, e você já começa a perceber os códigos que antes eram invisíveis. Se você chegou até aqui, comente "Minha alma lembra" aqui embaixo. Esse gesto simples sela a conexão com o fluxo de energia que despertamos juntos, mostrando seu comprometimento com o cuidado, a preservação e a ativação da memória sagrada que habita em cada imagem. Esse ato verbal não é apenas simbólico,
É um elo vibracional que fortalece a sua sintonia com os arquétipos e frequências que tocamos neste roteiro. E se ainda não o fez, permita-se inscrever-se neste canal, não como mera ação digital, mas como escolha consciente de integrar-se a um campo de expansão, de receber estímulos que elevam a percepção, que sintonizam sua mente e espírito com as camadas sutis que envolvem tudo o que você ama, guarda e vibra. A inscrição aqui não é um clique, é um portal que conecta você com algo maior, invisível, eterno e profundamente regenerador. Gratidão por estar aqui, por sua atenção, por ter permitido que essa viagem tocasse camadas de você que talvez nunca tivessem sido despertadas. Você é extraordinário por chegar até este ponto. Agora, como presente exclusivo para aqueles que caminharam até aqui, vou entregar uma técnica iniciática completa, passo a passo, para ativar a energia espiritual contida nas suas fotografias antigas e potencializar a conexão com a memória cósmica da sua alma. Técnica de ativação espiritual das fotografias antigas. Passo a passo. Preparação do espaço. Escolha um local silencioso, limpo e com pouca interferência energética. Acenda uma vela branca ou um incenso natural, como sândalo ou lavanda, para harmonizar o campo ao seu redor. Respire profundamente por 5 ciclos, sentindo o fluxo de energia entrando e saindo de seu corpo. Escolha consciente. Selecione uma fotografia antiga que desperte emoções sutis ou sentimentos fortes. Pode ser uma imagem de infância, de um familiar ou de um momento que marcou sua vida. Segure-a com ambas as mãos, sentindo o calor, a textura e a energia que ela carrega. Sintonização vibracional. Feche os olhos e visualize um ponto de luz dourada envolvendo a fotografia. Imagine que esta luz conecta a imagem à sua alma, criando um fio luminoso que passa do centro do peito até o coração da fotografia. Sinta a pulsação como se a imagem respirasse junto com você. Respiração da memória. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que cada suspiro ativa a memória contida na foto. Permita que imagens, sensações e sentimentos fluam livremente, sem julgamento. Reconheça a energia que antes era invisível, que agora se manifesta como presença viva, invocação da consciência ancestral. Mentalmente, chame a energia da teosofia, de Helena Blavatsky, do registro akáshico e dos mestres ancestrais que guardam sabedoria. Diga internamente que esta fotografia desperte em mim o conhecimento escondido e a memória da alma. Codificação da energia. Toque suavemente a fotografia, desenhando um símbolo intuitivo com os dedos sobre ela. Pode ser um triângulo, um círculo ou qualquer forma que sinta como chave. Visualize que essa forma ativa a frequência oculta da imagem e sincroniza com o seu campo energético. Integração corporal. Abra os olhos lentamente e respire profundamente. Sinta a energia que flui da fotografia para você e de você para a fotografia. Permita que a vibração se espalhe pelo corpo, preenchendo cada célula com a consciência despertada. Selamento do campo. Ao final, coloque a fotografia em um local especial, como um altar ou um espaço seguro. Mentalize que esta energia permaneça guardada, sempre acessível à minha consciência, protegida e vibrante. Ação complementar. Repita essa prática uma vez por semana com diferentes fotografias antigas, permitindo que cada imagem revele camadas mais profundas da sua própria história e da memória cósmica que você carrega. Finalização iniciática. Agradeça silenciosamente a si mesmo e a energia da fotografia, sentindo gratidão pelo que foi revelado. Saiba que cada olhar consciente é um portal e que este gesto simples é um selo de ativação espiritual que fortalece sua conexão com o invisível.